Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Depois de surtos de Covid, o governo federal suspende cruzeiros marítimos. Rio tem 4.000 casos de Covid em um dia e enfermarias de Belo Horizonte entram em estado de alerta. Preço médio da gasolina subiu 46% no ano passado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. O governo federal decidiu suspender as atividades de cruzeiros marítimos pelo país até o dia 21 de janeiro. Começamos esta edição em Brasília com Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Mas a Anvisa já havia recomendado a suspensão dos cruzeiros no país, certo? Boa noite, Salsi. A decisão aconteceu numa reunião entre o governo e empresas do setor. A Anvisa já tinha, sim, recomendado a suspensão da temporada de cruzeiros. Também houve uma reunião com os secretários de saúde de estados e municípios para discutir o atual plano de operação das viagens de navio após o aumento de casos da variante Ômicron no litoral brasileiro. A maior parte é de casos assintomáticos e leves. O governo federal deve ter novas reuniões ao longo da semana com empresas e representantes de cidades e estados para reavaliar o possível retorno das atividades. Segundo a Anvisa, desde o início da temporada de cruzeiros, em novembro, 829 pessoas, entre tripulantes, passageiros dos navios, foram diagnosticados com o novo coronavírus, sendo 798 casos registrados nos últimos 8 dias, Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. E olha só, o estado do Rio de Janeiro registrou quase 4.000 casos de Covid-19 nesta segunda-feira. Fazia tempo que não era registrado um número tão alto. A gente vai conversar com Pedro Paulo Filho sobre este assunto. Que situação, hein, Pedro Paulo? Epidemia de gripe, pandemia de Covid, situação crítica por aí. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Olha, essa foi a maior quantidade de notificações em um único dia desde 22 de setembro do ano passado, quando mais de 4.600 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença. Só nas últimas 24 horas, o estado teve 3.938 registros. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde informou que esse aumento foi provocado por um represamento de dados, porque o site do Ministério da Saúde ficou fora do ar por vários dias há 2 semanas, mas também associou esse aumento à realização das festas de fim de ano. Só que na capital, segundo a Prefeitura, cerca de 10% dos exames realizados dão positivo para a Covid. A título de curiosidade, há 2 semanas, essa taxa era de menos de 1 caso para cada 100 exames. Salsi. Preocupante, hein, Pedro? Obrigada, meu querido, pelas atualizações. Boa noite para você. E depois de quase 9 meses, a taxa de ocupação das enfermarias para a Covid voltou ao patamar vermelho em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon também está aqui comigo, tem mais informações para a gente. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação chegou aos 73% nesta segunda. A escalada foi bem rápida por aqui. Olha só, no dia 24 de dezembro, no patamar verde, 49,5% dos leitos estavam ocupados. No dia 31 de dezembro, o índice estava no alerta amarelo, com 65,2% de ocupação. Nesta segunda, saltou para os 73%, já no alerta vermelho. Aqui na capital, subiu também para 76 o número de casos da variante Ômicron. Em todo o estado, esse número também subiu para 138. Entre os casos positivos em Minas, há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional. A Secretaria Estadual de Saúde já havia confirmado que há a transmissão comunitária da variante Ômicron no estado. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Os Estados Unidos registraram o maior número de internações por Covid-19 em quase 4 meses. Mais de 100.000 pacientes estão hospitalizados pela doença. A última vez que o país superou a marca de 100.000 hospitalizações foi em setembro do ano passado. Segundo autoridades, a maioria das internações ocorre entre pessoas não vacinadas contra o coronavírus. 62% da população americana está totalmente imunizada.
E no Congresso americano, os casos de Covid dispararam em dezembro. A taxa de contaminação subiu para 13% em apenas uma semana. No final de novembro, o percentual era de apenas 1%. Segundo autoridades, a maioria dos infectados contraiu a variante Ômicron. O Senado e a Câmara dos Representantes retornaram às atividades nesta segunda-feira. Escolas dos Estados Unidos adiaram o retorno às salas de aula por conta do aumento de casos de Covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias supera os 400 mil casos da doença. Quem tem as informações para a gente atualizadas é o repórter Vandrei Pereira. Os alunos voltariam às aulas nesta segunda-feira, depois do recesso de Ano Novo. Mas por conta da alta de casos de coronavírus, muitas escolas tiveram que adiar a volta às aulas ou retomar o ensino remoto. Em Washington, todos os 50 mil estudantes de escolas públicas terão que enviar um resultado negativo para a Covid antes de quarta-feira. Já na tradicional Universidade de Harvard, as primeiras 3 semanas de aulas deste ano serão online. Autoridades defendem a vacinação de crianças e adolescentes para o retorno seguro às escolas. Nesta segunda-feira, a Agência Reguladora de Medicamentos autorizou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 15 anos. De Orlando, Vandrei Pereira. Já a Holanda tem um cenário diferente, vai reabrir as escolas a partir da próxima semana. Em dezembro, o governo havia adotado um confinamento rígido. Segundo autoridades, a reabertura vai ser possível por causa da queda no número de infecções por Covid-19 entre menores de 18 anos. No entanto, as universidades holandesas vão começar o ano com o ensino remoto. Já o comércio não essencial vai continuar fechado até o dia 14 deste mês. De volta ao Brasil, a Secretaria de Saúde Pública do Pará admite que o estado vive um surto de gripe H3N2. Vamos saber mais detalhes com Felipe Nobre. Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. Até o momento foram detectados 71 casos da cepa H3N2 no Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde, como o vírus não tinha registro anterior no estado, esse número de casos já é suficiente para as autoridades declararem o surto. Na capital Belém, a Secretaria Municipal já havia confirmado o surto de influenza no dia 15 de dezembro, quando os setores de emergência dos hospitais começaram a ficar lotados. Salsi. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. Os casos de Covid-19 e gripe, ao mesmo tempo, começam a ser diagnosticados no Brasil. Essa dupla infecção já tem nome, é conhecida como flurona. Pelo menos 3 estados investigam pacientes nessas condições. Apesar dos sintomas leves, o filho da Adriana, um adolescente de 16 anos, atleta e vacinado contra a Covid-19 e influenza, foi infectado pelo vírus das 2 doenças ao mesmo tempo. O diagnóstico foi comprovado em 2 exames feitos em laboratórios particulares diferentes. A reação no primeiro exame foi de incredulidade, né? Eu não conseguia crer que aquilo fosse real. Por isso eu fui tirar a prova em outro laboratório. No Ceará, a Secretaria de Saúde confirmou 3 casos de duplo diagnóstico nas últimas semanas de dezembro. Os infectados por Covid e gripe ao mesmo tempo são 2 crianças de 1 ano, que chegaram a ficar internadas, mas já tiveram alta, e um homem de 52 anos que apresentou sintomas leves. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina também está investigando casos suspeitos. Apesar de não ser tão comum, a dupla infecção não é novidade e acontece quando 2 ou mais vírus circulam ao mesmo tempo, como é o caso agora. Mas isso não quer dizer que a combinação vai levar a uma doença mais grave. O fato de você ter um paciente com os 2 vírus, sendo detectados não quer dizer que os 2 estejam sendo os atores em provocar essa infecção. Pode ser que um desponte. E não é algo incomum você detectar mais de um vírus capaz de causar infecção no mesmo paciente. A palavra flurona é uma junção de flu, que em inglês batiza o vírus da gripe, com corona. Israel detectou o primeiro caso de contágio simultâneo. É uma mulher grávida que não havia sido vacinada. Ela teve sintomas leves e recebeu alta em 30 de dezembro.
Com o avanço de novos casos de coronavírus puxados pela variante Ômicron e com a influenza em alta, especialistas de saúde reforçam que ainda não é hora de relaxar. Usar a máscara, o álcool 70, redobrar o cuidado de higiene com você para que não tenha outras pessoas adoecendo a partir de você. Não podemos relaxar mesmo. E olha, na Índia, mais de 4 milhões de adolescentes foram vacinados contra a Covid-19 em um único dia. O país começou a imunizar a faixa etária entre 15 e 18 anos. O objetivo é tentar conter o aumento de casos impulsionado pela variante Ômicron. A partir do dia 10 de janeiro, a Índia começa a aplicação da dose de reforço para profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais que tenham comorbidades. E a Itália registrou mais de 68 mil infecções por Covid-19 em 24 horas. Os novos casos mais do que duplicaram em relação à semana anterior. Nesta segunda-feira, uma pesquisa revelou que adolescentes e crianças representam 1 em cada 4 casos da doença no país. A alta foi seguida por um aumento nas internações nessa faixa etária. Em dezembro, a Itália registrou quase 800 internações de menores de 20 anos. Estudos internacionais apresentaram provas de que a variante Ômicron é menos agressiva. Quem tem as informações para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. As análises sobre a variante revelaram poucos danos aos pulmões, o que justifica um número menor de hospitalizações e mortes pela nova cepa. As pesquisas foram feitas no Japão, Estados Unidos e Hong Kong. A comunidade científica chegou aos primeiros indicativos concretos de que, apesar da Ômicron se espalhar de forma mais rápida do que outras cepas da Covid, ela possui menor gravidade. Para os cientistas, o nível de vírus da Ômicron registrado em pulmões é 10% ou menos do que foi observado em outras variantes, como a Delta. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Na Grécia, longas filas se formaram na capital Atenas para a realização de teste de Covid. A maioria afirmou que queria fazer o exame porque teve contato com uma pessoa que está com coronavírus. O país tem visto um aumento do número de casos da doença, principalmente por causa da variante Ômicron, que é mais transmissível. Em 24 horas, a Grécia registrou mais de 36 mil casos. A gente está acompanhando recordes no mundo todo, né? E nem a Antártica escapa. Pelo menos 16 trabalhadores de uma estação de pesquisa científica da Bélgica foram diagnosticados com Covid. O primeiro caso da doença no local foi identificado no dia 14 de dezembro. No total, 25 pessoas trabalham lá. Os funcionários infectados foram colocados em quarentena. Todos estavam vacinados há pouco mais de um ano. Pelo menos 36 casos foram registrados em uma estação chilena. A prova de vida para o INSS voltou a ser obrigatória depois de 3 meses de suspensão. Voltamos a conversar agora com o Matheus Scavazini em Brasília. Ele tem os detalhes para a gente sobre este assunto. Matheus. Salsi, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos para realizar o procedimento e garantir a manutenção do benefício. Cerca de 3 milhões e 300 mil segurados devem fazer entre janeiro e abril a prova referente ao ano passado. Os pagamentos devem começar a ser suspensos em fevereiro. A prova de vida ficou suspensa entre março de 2020 e maio de 2021 para evitar que os beneficiários fossem expostos à Covid-19 nas agências, mas retornou em junho do ano passado. Em outubro, voltou a ser suspensa após o Congresso derrubar o veto presidencial sobre a obrigatoriedade da medida. E agora volta a ser obrigatória. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. A Defesa Civil da Bahia atualizou os dados sobre a população afetada pela chuva dos últimos dias e a Juliana Tourinho tem os detalhes. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Até agora foram confirmadas 26 mortes por conta dos alagamentos. A última foi confirmada nesta segunda, no município de Belo Campo, no sul do estado. Era um homem de 39 anos que morreu afogado. São quase 31 mil desabrigados e 62 mil desalojados. 715 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas que castigaram 166 municípios do estado. Destes, 154 decretaram situação de emergência, Salsi.
Uma pena, né, Juliana? Obrigada. Não para por aí, viu? Porque em Minas, a Defesa Civil informou que Belo Horizonte está com alto risco para desabamentos. Há 9 anos, Mariana veio morar em Rubelita. E agora, custa acreditar que perdeu a casa onde viveu com a família. É triste, né? Os 9 anos que eu vivi aqui, né? Meus meninos cresceram aqui. Assim como ela, moradores das cidades atingidas pelo temporal passaram o fim de semana tentando recuperar móveis e eletrodomésticos. Em Salinas, a ponte que liga o centro a vários bairros está destruída. Foi chocante para a cidade toda, na verdade, né? O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou a região. Ele pediu a lideranças locais um relatório para definir quais recursos serão liberados pelo governo federal. Que nós só podemos ofertar os recursos que forem solicitados. E as prefeituras só vão ter condição de ter um diagnóstico quando as águas baixarem. 124 cidades decretaram situação de emergência e mais de 80% dos municípios mineiros estão em alerta por causa da chuva. Belo Horizonte está no nível máximo, com alto risco de desabamento e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta. Na BR-354, perto de Itamonte, uma árvore bloqueou o tráfego de ônibus e caminhões. Também no sul de Minas, a praça principal de Pouso Alto ficou tomada pela água. Até agora, 6 pessoas morreram por causa dos temporais em Minas. São mais de 3.000 desabrigados e 13.000 desalojados. Em Pompéu, região central, moradores que ficaram ilhados precisaram ser resgatados de barco. A região norte também foi afetada. No Pará, os temporais deixaram regiões inteiras debaixo d'água. O Pará foi uma das mais atingidas. Em Parauapebas, a 720 quilômetros de Belém, os bueiros não conseguiram escoar toda a água. Os rios da região estão no limite. Em Marabá, a 525 quilômetros da capital, a situação é ainda pior. Várias ruas ficaram alagadas. Aqui é Rua Pedro Carneiro, olha como é que está o batente da Escola Pedro Pérez. Centenas de pessoas ficaram ilhadas. Aí, pessoal, estou em frente à minha casa aqui, ó. Olha como é que está a rua aqui, ó. O nível dos rios aumentou e deixou os moradores em estado de alerta. É a ponte do Murumuru. Olha o rio como é que tá, ó. Olha aqui do outro lado. Até agora, cerca de 500 pessoas estão desalojadas. O rio Tocantins, que corta a cidade, subiu quase 11 metros acima do nível normal. Imperatriz, no interior do Maranhão, também sentiu essa cheia. Cerca de 125 famílias tiveram que deixar suas casas. O bairro inteiro ficou debaixo d'água. Toda a área foi isolada pela Defesa Civil. Quadras de esportes da cidade foram improvisadas como alojamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou em alerta vermelho os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Em Tucuruí, no sul do Pará, as comportas da hidrelétrica foram abertas de forma emergencial para diminuir a pressão da represa e evitar mais alagamentos. Agora a gente atualiza as informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo. Jean Brandão tem os detalhes para a gente ao vivo. Jean, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O médico Antônio Macedo, que acompanha a saúde do presidente, estava em viagem e deve chegar por aqui daqui a pouco por volta das 2 da manhã. Ele deve decidir se o presidente vai ser submetido ou não a uma nova cirurgia. O último boletim médico informa que o presidente teve melhora no quadro clínico, não tem febre e nem dor abdominal. Ele chegou a caminhar no corredor do hospital e continua o tratamento de uma obstrução intestinal. Jair Bolsonaro chegou aqui no hospital na madrugada de domingo, depois de passar mal em Santa Catarina. Se for confirmada a necessidade de nova cirurgia, será a 5ª, desde que levou uma facada, ainda na campanha presidencial em 2018. O presidente também fez o teste de Covid e deu negativo. Salsi. Obrigada, Jean, pelas atualizações. Boa noite para você. Esta semana, cerca de 20 projetos de lei que foram aprovados pelo Congresso aguardam sanção do presidente. Se Bolsonaro não se pronunciar até sexta-feira, que é quando os projetos perdem a validade, eles serão sancionados automaticamente, do jeito que foram aprovados pelos parlamentares. É o caso do projeto de lei que garante proteção aos entregadores por aplicativo.
O texto determina que as empresas façam um seguro contra acidentes para os prestadores de serviço. Em caso de afastamento por Covid, o entregador vai receber por 15 dias, que podem ser prorrogáveis por mais um mês, o equivalente à média dos 3 últimos salários. Também está na lista o projeto de lei que altera a Lei Candir. A legislação regulariza o pagamento do ICMS sobre produtos que são vendidos a estados diferentes de onde são produzidos. A lei determina que, nesse caso, tanto o estado produtor como aquele que detém o consumidor final dividam o valor do imposto. Outro projeto que aguarda a sanção do presidente é o que permite a volta da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Pelo projeto, os partidos que têm mais de 8 parlamentares já têm o direito a 30 segundos de propaganda em horário nobre, entre 7h30 e 10h30 da noite. Já o horário eleitoral gratuito continua normalmente. Seguimos o JR 24 horas com mais um assunto super importante. Todo mundo sentiu no bolso, mas nesta segunda-feira, a Agência Nacional do Petróleo confirmou de quanto foram os aumentos dos combustíveis em 2021. O preço médio da gasolina vendida nos postos de todo o país subiu 46% no acumulado do ano passado. Passou de R$ 4,51 para R$ 6,61 na última semana, entre 2020 e 2021. A última semana que terminou no último sábado. Agora a gente vai para o nosso segundo telão, o etanol, que aumentou ainda mais nas bombas, 58%. O preço médio do álcool passou de R$ 3,18 para R$ 5,06, no intervalo aí de 52 semanas. O preço médio do diesel também disparou em 2021, 45%, de R$ 3,67 para R$ 5,33 durante todo o ano passado. E para fechar a conta dos aumentos, o gás de cozinha, o valor médio do botijão de 13 quilos subiu 36%, de R$ 75,29 para R$ 102,28. Já os motoristas vão ficar isentos do DPVAT. Matheus Escavazini está de volta. Matheus, boa notícia para os motoristas, pelo menos, né? Salsi, essa isenção acontece pelo segundo ano consecutivo e vale para todas as categorias. O motivo é o excesso de recursos no Fundo da Caixa Econômica Federal, que administra valores do DPVAT para cobrir acidentes de trânsito. Se a cobrança fosse mantida, os motoristas teriam que pagar taxas que variam de R$ 10 a R$ 600 para cobrir o seguro obrigatório. O fundo foi criado em fevereiro do ano passado e recebeu 4 bilhões e 300 milhões de reais de seguradoras que eram responsáveis pela administração do DPVAT. Os recursos vêm sendo usados para pagar indenizações. Apesar da ajuda aos motoristas, a medida afeta o Sistema Único de Saúde, que recebia 45% da arrecadação anual do DPVAT. Salsi. Ok, Matheus, obrigada pelas informações. No mercado financeiro, o dólar comercial abriu o primeiro pregão do ano em alta de 1,56%, vendido a R$ 5,66. Você acompanha aqui no nosso telão já. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 0,86%, ficou abaixo dos 104 mil pontos. Nos Estados Unidos, a fundadora da empresa de biotecnologia Theranos foi considerada culpada de fraude. Elizabeth Holmes foi condenada em 4 de 11 acusações num tribunal da Califórnia e, segundo os jurados, ela enganou os investidores para que colocassem dinheiro na startup do Vale do Silício. Holmes fracassou após prometer revolucionar exames de sangue com máquinas que seriam mais rápidas e baratas. Mais de 20 milhões de americanos estão em estado de alerta após uma tempestade de inverno atingir os Estados Unidos. A gente vai saber mais detalhes com o repórter Vandrei Pereira. A neve e os ventos fortes forçaram o fechamento de escolas e estabelecimentos pelo país. O departamento que gerencia emergências na cidade de Nova York emitiu um aviso para que as pessoas não viajassem na manhã desta segunda-feira. A tempestade atrapalhou a volta de milhões de americanos após o período de Natal e Ano Novo. Alertas de condições meteorológicas graves
foram emitidos nos estados da Geórgia, Carolinas do Sul e do Norte e na Virgínia. Na capital, Washington, a previsão é de 25 centímetros de neve e ventos de até 60 quilômetros por hora. Autoridades alertam para quedas de energia em muitas regiões do país. De Orlando, Vandrei Pereira. 5 potências mundiais reafirmaram um acordo para prevenir uma guerra nuclear. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França declararam que vão impedir um conflito entre as nações com armas nucleares. Isso seria uma prioridade para garantir a segurança mundial. Índia, Paquistão e Israel, que também possuem dispositivos nucleares, não assinaram este tratado. Um helicóptero do Exército de Israel com 3 pessoas a bordo caiu numa praia de Haifa, no norte do país. O piloto e o copiloto morreram no acidente. Um outro integrante da tripulação foi levado ao hospital em estado grave. Segundo os primeiros relatos, o helicóptero apresentou um defeito no motor. A aeronave voava em exercício de treinamento e caiu depois de 1 hora da decolagem. O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, pode perder o título de Duque de York. O risco é ele ser declarado culpado num processo por abuso sexual que tem uma semana decisiva. Um acordo legal sobre o caso foi publicado nesta segunda-feira. E quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Esse acordo faz parte do processo em que o príncipe Andrew é acusado de abuso sexual. Andrew é acusado de abusar de Virginia Giuffre quando ela ainda era menor de idade. O caso ainda está em fase inicial e o julgamento pode começar no final desse ano. Virginia teria feito esse acordo em 2009 com Jeffrey Epstein, que se matou na prisão enquanto esperava julgamento, também por acusações de abuso sexual. A relação com Epstein fez o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, se afastar de muitas funções reais. Ele nega todas as acusações. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Agora a gente fala da pessoa mais velha do mundo. Ela completou 119 anos. É isso mesmo, a japonesa Kani Tanaka comemorou o aniversário com refrigerante e chocolate em uma casa de repouso, com tudo que ela tem direito, viu? A centenária sobreviveu a eventos históricos, incluindo as 2 guerras mundiais e a gripe espanhola. Segundo os familiares, ela se mantém ativa e interessada por novidades até agora. Está sobrevivendo também a uma pandemia, né, gente? Uma das principais loterias dos Estados Unidos acumulou em mais de 3 bilhões de reais. É quase 10 vezes o prêmio da Mega Sena da virada. Há 3 meses, ninguém acerta os números da Powerball. O último sorteio foi nesta segunda e, novamente, ninguém venceu. A chance de ganhar é de 1 em 292 milhões. Seria como jogar um dado 50 vezes e acertar o mesmo número em todas elas. Tem que ter muita sorte, né? Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, que começa às 8h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia. Logo depois tem o programa Entre Linhas. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Cuide-se. Tchau, tchau.